Olá, Ariano, olá, Ariana, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Hoje eu vou fazer mais uma leitura para vocês, uma leitura temporal, intuitiva, coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, mas espero que tenha algo que ressoe com o seu momento. Pegue apenas aquilo que ressoar. Combinados assim, Ariano? Bora lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos mentores, guias espirituais que possam nos trazer, né, uma clareza, um direcionamento, algo que seja de fato importante para esse momento, que nos ajude a expandir a consciência e ver aquilo que ainda não conseguimos ver. Gratidão infinita. Vamos começar com o tarô. Verdades da alma. Vamos ver qual pergunta que vai abrir a nossa leitura. Uma carta, por favor. Eu estou comunicando as minhas necessidades? Ariano, eu sinto aqui uma questão de comunicação, né? Do chakra da garganta. Eu vejo aqui muitas pessoas que em muitos momentos sentem a necessidade de uma transformação no estilo de vida, no estilo de roupa, em algo do estilo, sabe? De personalidade. E que precisam se expressar não só através da garganta, mas através também dos estilos, né? Da forma como você se veste, da forma como você entrega a sua arte, da forma como você entrega as suas necessidades. Muitas pessoas estão te observando. Muitas pessoas conseguem entender ao seu redor que tem algo diferente, sabe? Em você, né? Tem algo diferente em você. E muitas vezes é só um respeito, é só um... Quando a carta pergunta, estou comunicando as minhas necessidades, é como se eu estou de fato sendo quem eu sou, sabe? Eu estou falando não quando é para falar não, eu estou falando sim quando é para falar sim, eu estou pedindo ajuda quando é para pedir ajuda. Entende, Ariano? É como se a forma de você se expressar, se colocar para o mundo, estivesse um pouco bloqueada ainda. As suas necessidades importam. O que você está precisando exatamente agora, que você ainda não comunicou? Do que você está com medo? É possível que esse medo não seja verdade? Por exemplo, eu tenho medo do julgamento. Mas será mesmo que a pessoa vai... Se eu trocar minha roupa, se eu cortar o cabelo, se eu fizer uma coisa diferente, que é também uma forma de eu expressar quem eu sou, eu tenho medo de alguém julgar, eu tenho medo de não agradar? Se eu tirar essa vassoura que está aqui e colocar ela desse lado, será que... Qual é o meu medo? Será que de fato isso importa? Será que de fato as pessoas vão se preocupar tanto assim como eu me preocupo? Será que de fato é um medo que eu tenho sobre a opinião do outro ou é uma falta de aceitação que eu tenho comigo mesmo? Sabe? Porque quando eu me aceito do jeito que eu sou, eu simplesmente me expresso.
Eu não estou preocupado com o que vão dizer, com o que vão pensar. Eu simplesmente sou. E dessa forma eu me comunico. E dessa forma eu me expresso, sabe? As suas necessidades também importam. Não deixe isso para depois. Essa é a primeira mensagem para você. Ação do dia. Responda a estas perguntas. Quais são as minhas necessidades? Eu estou dizendo sim e não suficiente baseados nos meus desejos? Eu estou dizendo a minha... É tudo que a gente acabou de conversar, né? Estou dizendo a minha verdade? Eu acredito que as minhas necessidades importam. Eu compartilho com os outros as minhas necessidades. Eu peço pelo que eu quero. Quando comunicando as minhas necessidades, o que eu estou resistindo e a quem? O que eu sinto, o que eu necessito para me sentir seguro o suficiente para expressar as minhas necessidades? São respostas que, quando você começa a colocar no papel, você entende que todo o medo da não aceitação, da falta de julgamento, da necessidade de ser perfeito, de não demonstrar vulnerabilidade em muitos momentos, elas somem. Porque, no final, nada mais importa do que a sua verdade sendo dita por você. Quando você se ama do jeito que é, o que os outros pensam, o que os outros dizem, deixa de ser uma questão sua, é uma questão deles. Entende? E você começa cada vez mais a atrair pessoas que também falam da sua verdade, que também estão associadas e alinhadas ao que você coloca para fora. Entende? Principalmente nos relacionamentos. Se todas as vezes eu deixo para depois, se todas as vezes as minhas necessidades, as minhas vontades, se todas as vezes eu coloco o outro na frente, eu não estou comunicando a minha verdade. Ou seja, estou vivendo um relacionamento que não é verdadeiro. Porque se eu não comunico a minha verdade através do meu relacionamento, por exemplo, aquele é um relacionamento que não tem a minha verdade, que não tem a minha parte da história. Ou seja, ele não existe. Entende? Só assim a gente cria conexões. Só com a vulnerabilidade, só com a falta de aceitação, só com as diferenças a gente consegue esse tipo de conexão. Vamos ver o que mais? Ariano. Mais uma, por favor. Mais uma. Caíram duas. Essa eu vou deixar no fundo do deck. Uma carta positiva para essa leitura e uma carta negativa. Uma carta que está bloqueada, né? Bloqueio da sua leitura, Ariana, a gente tem a necessidade de deixar algo para trás, de deixar lugares aonde você se sentia confortável, mas que já não se sente mais. Deixar para trás hábitos, deixar para trás coisas que te mantêm em um mesmo nível de consciência, entende? Você já está pronto. 6 de copas como ponto positivo. Você já está pronto para olhar para sua criança interior, entender as suas próprias necessidades e entender quais são as próximas etapas da vida que você vai começar a experienciar a partir de agora. A cura da sua criança interior traz esse novo capítulo que você começa a viver com muita força, deixando toda a dor do passado no passado e criando a sua própria história mais uma vez. Sabe? Tudo isso pode acontecer de uma forma muito rápida. A gente tem o Cavaleiro de Espadas, né, que traz velocidade, que traz
a necessidade de fazer as coisas acontecerem, e você tem esse poder aqui. Tudo isso, quanto mais rápido você aprender a soltar, a mudar a direção, a seguir outros caminhos, buscar outras pessoas, se reconectar novamente consigo mesmo, né? Mais rápido você chega na realização de ser o autor da própria história e fazer valer toda a experiência que você já tem de outras vidas. O eremita, ele mostra também o conhecimento ancestral, o conhecimento que a gente já tem desde muitos tempos, sabe? E essa cura da criança, das etapas que te feriram nesta vida, te traz a força que você necessita para manifestar essa luz do próprio caminho. Entende, Ariano? E você sendo luz do próprio caminho, o que mais que a gente precisa? Quando eu consigo ser a luz do meu próprio caminho, quando a minha intuição é meu próprio guia, quando eu sei que aquele é o caminho que é para eu viver, e eu vou mesmo que as condições não sejam perfeitas, sabe? Existe muito poder aqui, existe muita força, né? Obviamente, a força, a carta da força no centro da sua leitura. Existe muita força. E também muita vontade, né? De mover. Mas vai ser preciso aqui deixar alguma coisa para trás. E para você deixar algo para trás, vai ser necessário escolher a lógica, a razão, ao invés das emoções neste momento, tá? Você vai olhar depois para as emoções com outra atenção, com outro cuidado quando você for olhar para si mesmo. Isso você vai trazer as emoções de novo. Só que agora é hora de deixar um pouco o lado emocional para trás. É o 8 de copas virando e seguindo uma outra direção. Tendo força, tendo coragem, tendo agilidade para vivenciar uma nova história. Hora de mover com brevidade, com rapidez. Vamos ver o que mais aqui, Ariano? Uma carta com o oráculo das fadas, dos gnomos. Vamos ver qual é a força da natureza que vai trazer um direcionamento para esse momento. A carta do inverno. E a carta das aventuras no trabalho, digamos assim. É a carta que traz novas oportunidades profissionais, oportunidades entusiasmantes, oportunidades que estão alinhadas com o seu propósito, que te trazem também alegria, contentamento, te trazem pessoas mais alinhadas com o seu propósito. E quando você consegue se elevar nesse nível de alegria e de realização, é onde você consegue também elevar a sua vibração energética, né? E a carta que virou para você é a carta do inverno. A carta do inverno, ela diz que as suas afirmações vão ser totalmente parte de uma grande conquista no inverno. Então, ou seja, se você está assistindo essa leitura de um lugar onde você está vivendo o inverno, talvez esse seja o seu momento de se recolher. A carta do inverno, ela traz um recolhimento, onde você, a partir deste momento de reclusão mesmo, de solitude, de você com você, encontra as respostas. Claro, a carta do eremita, né, junto. Encontra as respostas que você precisa, mas para isso é necessário virar uma outra direção, seguir um tempo você com você, porque é só sem as energias e influências externas que a gente consegue identificar nossa própria energia, o nosso próprio caminhar, e fazer com que esse período seja de fato produtivo para a primavera, que é onde a gente começa a ver os frutos, onde a gente começa a ver as flores, entende? Aproveita este inverno, viu? Se você
não está em um lugar que não é inverno no momento, aproveite até o inverno. Este período, talvez você vai precisar um pouco mais de tempo. Aproveite até o inverno, para esse período até o inverno, para você fazer esse momento seu de reclusão um pouco mais devagar, um pouco mais passo a passo, sem se cobrar demais, sem exigir demais de você, tá bom? Tem muita conexão aqui, Ariano, para acontecer a partir de uma cura da sua criança. Coisas que você vivenciou na infância, que eu posso estar falando de pessoas que vivenciaram algumas coisas quando tiveram entre 3 e 6 anos, coisas que você nem faz ideia, mas que o seu inconsciente armazenou tudo. E que você precisa, através de meditação, através de silêncio, através de solitude, você com você, de momentos de silêncio, se reconectar profundamente com a sua própria intuição, com seus próprios pensamentos, com a sua própria consciência, para que isso venha à tona, sabe? Para que isso floresça. Terapia, existem vários processos terapêuticos que vão te ajudar muito nesse processo, que vão te... meditações guiadas, né, em processo terapêutico também, Theta Healing, terapia multidimensional, são terapias que vão te ajudar nesse processo de regressão para que você consiga chegar nesses lugares e com mais clareza e entendendo por que você era assim na escola, o que aconteceu naquela época, sabe? O que seus avós, por que era dessa forma, enfim, tá vindo coisas aqui, mas é o seu momento com você, tá? É isso, Ariano. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que faça algum sentido para este momento. A gente se encontra numa próxima leitura. Se sentir no seu coração, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.